Nas penalidades, Flamengo é derrotado no Maracanã para o Independente Del Valle e fica com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Vitor Pereira e sua comissão técnica têm futuro definido pela diretoria e estão avançadas as negociações para contratar o jogador Ângelo Gabriel junto ao Santos. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fanatismo Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, eu agradeço a você que nos acompanha, que já é inscrito no canal e peço àqueles que não são e estejam vendo esse vídeo, que fiquem até o final do vídeo para acompanhar essas e mais notícias sobre o Flamengo e que inscrevam-se no canal, acionem as notificações, aí o famoso sininho, e que nos acompanhem nas outras redes também, como o nosso Instagram, vou deixar aqui, Flanálise_RN, né? E que sempre a gente está trazendo informações do Flamengo para você. Beleza, galera? Então é isso, o Flamengo aí segue 100%, infelizmente 100% de insucesso nessas três decisões tão importantes que foram desse início de temporada em 2023. Era muito importante o Flamengo ter vencido essa Recopa, não só pelo título em si, mas para dar uma resposta à torcida, para dar uma acalmada na pressão, para dar uma acalmada aí nos bastidores do Flamengo, mas infelizmente não aconteceu. Falando especificamente ainda sobre esse jogo, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo na era de Vitor Pereira. Tá? O Flamengo criou oportunidades, produziu, teve volume de jogo, faltou um pouquinho mais de capricho na finalização e sorte também, foram duas bolas na trave. Foi uma bola que o zagueiro, para mim foi pênalti, isso aí é subjetivo. Para mim o cara estava com o braço no chão, mas não era bem apoio, ele estava ali meio que direcionando, tanto que a bola bateu no braço dele e quase que encaixou a bola ali, mas fazer o que, né? O juiz entendeu que não foi. Teve bola que passou perto, teve bola que o goleiro adversário salvou, isso tudo basicamente no primeiro tempo, mas infelizmente quis os deuses do futebol, que quiseram, né, os deuses do futebol, que a bola não entrasse. E o Flamengo só foi conseguir achar esse gol lá no finalzinho do acréscimo do segundo tempo, do Arrascaeta, que inclusive não vinha bem, não está bem, mas acabou fazendo o gol que levou a partida para a prorrogação e depois penalidades. E ele próprio também perdeu a primeira cobrança e o único pênalti perdido, né, e fechou aí a conta em 4-5 e o Del Valle foi campeão. Beleza, galera? Vamos falar um pouco sobre a estatística desse jogo? Até para a gente poder falar um pouco dessa parte tática. Uma boa posse de bola, principalmente em razão do primeiro tempo, tá? E os números estão aqui. 68% contra 32% do Del Valle. Foram 26 chutes a gol, sendo 19 de dentro da área, tentativa dentro da área, e mais 7 fora da área. Os 4 foram no alvo apenas, né? E 16 foram fora do alvo. Então, assim, foi um volume grande de finalizações, mas realmente com perigo foram somente 4, segundo aqui as estatísticas do site SofaScore. Beleza? A mesma quantidade, inclusive do Del Valle, que só chutou 5 vezes. Então, assim, digamos assim, a mira, né, a precisão do Del Valle estava maior nesse sentido. Foram 14 escanteios contra 2, o que chama atenção, como o Flamengo não conseguiu aproveitar um escanteio de forma realmente perigosa, muito menos efetiva, né? Foram muitas bolas levantadas aéreas. O jogo relativamente faltoso, né? Estava chovendo bastante, foram 21 faltas para o Flamengo, 17 para o Del Valle, 8 cartões para o Flamengo, mais uma vez, aquele juiz que dão mais cartão por reclamação do que propriamente pela violência da falta, que eu acho que isso já passou da hora de mudar no futebol, mas não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, tá? 772 passes do Flamengo, sendo 647 certos, contra 395 passes do Del Valle, 259 certos. E aí vem a parte que eu quero chamar mais a atenção aqui, que me interessa. Foram bolas cruzadas na área, bolas alçadas na área, 59 bolas, tentativas de jogar no chuveirinho na área, lá, bolas alçadas na área. E apenas 31% disso foi realizado com 18 assertivas, digamos. Isso demonstra que o Flamengo ainda não está pronto, está com poucas variações de jogadas. O Flamengo vem jogando mais pelos lados do campo, isso talvez justifique tanto pelos laterais quanto os jogadores atacantes abertos. Isso também justifica um pouco mais essa tentativa de alçar a bola na área. Um time que antes, a gente for fazer um comparativo, jogava tanto pelo meio, né, com aquelas infiltrações, lógico que tinha aquelas inversões, um cruzamento na área, normalmente o Gabigol, alguém trazendo para o pé invertido e cruzava aí, Bruno Henrique, depois o próprio Pedro fizeram muito gols assim, mas
as triangulações, as tabelas, sempre, as infiltrações muito pelo meio, muito concentrado mais o jogo por ali, né, mais próximo do que seria a parte central do campo e do que pelos lados, como tem sido hoje. E aliás é uma das formas que o Vitor Pereira gosta de fazer com suas equipes, né, ganhar essa tal da amplitude, jogar pelos lados do campo, né? E aí já entrando propriamente na análise, a gente pode falar um pouco melhor. No primeiro tempo, como se havia previsto, o Thiago Maia ali fez um papel meio que de zagueiro pela esquerda, fechou uma linha ali defensiva atrás com o Davi Luiz e Fabrício Bruno. Ele fazia esse papel de uma terceiro defensor ali atrás, né, pelo lado esquerdo. Isso fez com que os alas, os laterais, Ayrton Lucas e Varela, que foram muito bem no primeiro tempo, foram onde saíram as principais jogadas do Flamengo pelos lados, daí também justifica um pouco essa quantidade alta de bolas alçadas na área. Tiveram mais liberdade e ofensivamente foram muito bem, então eles funcionaram quase como alas abertas ali no lado direito e esquerdo, né? Inclusive uma das bolas da trave do Flamengo foi uma cabeçada do Ayrton Lucas, uma invertida, se não me engano, do Everton Ribeiro. Outra infelicidade aquela bola não ter entrado. Mas seguindo ainda assim, aí mais na faixa central ali do meio, o jogo ficou meio que mais controlado pelo Everton Ribeiro, que fez um bom primeiro tempo até, mas estava muito mal no segundo tempo, não sei se porque cansou, mas não estava acertando mais nada, depois teve que sair. E na frente os três, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, que eu não sei qual dos três estava pior nesse dia. Uma disputa ali grave entre Pedro e Arrascaeta, não estiveram bem nessa partida. Arrascaeta para mim não está bem ainda o ano inteiro. Aliás, desde que voltou da Copa do Mundo, como as seleções às vezes estragam, né, os jogadores que vão para a seleção, impressionante. Desde que ele voltou da Copa do Mundo, fez até uma boa participação quando pôde jogar, mas não voltou. Em 2023 ele não estreou. E Pedro, essa partida especificamente, estava muito devagar, estava perdido em campo. Não sei se foi alguma mudança ali, tática que o Vitor Pereira fez, mas o Pedro não se adaptou, não foi aquele Pedro que a gente conhece. Mas ainda assim, teve uma chance numa cabeçada, numa dessas alçadas na área, fez um gol que foi corretamente anulado, então ofereceu-lhe um certo perigo, Pedro, no primeiro tempo, quando o Flamengo esteve. Já no segundo tempo, como eu já tinha adiantado aqui, o time parece que morreu fisicamente, que aliás é um dos grandes problemas que o Flamengo tem tido. Fisicamente ainda não está pronto, o Flamengo não tem jogado bem os segundos tempos das partidas, se assim que pode dizer. Esse é um problema que talvez leve um tempo para ser corrigido, mas eu tenho certeza que já foi identificado. O Flamengo voltou a fazer uma linha de 4, né, na tentativa de ter mais volume ali no meio de campo, até porque o time do Equador recuou um pouco mais as suas linhas, estava mais compacto, né, basicamente só com uma pessoa na frente, e estava se defendendo muito bem, tirou todas as bolas que o Flamengo no segundo tempo tentou, né, cortou, como diz aqueles estatísticos, cortou várias vezes essas bolas tentadas pelo Flamengo. E o técnico adversário mexeu bem, colocou uma ou duas pessoas, né, em momentos diferentes da partida para puxar esse contra-ataque. Foi a estratégia que ele arrumou para tentar matar esse confronto, porque o Vitor Pereira, na minha opinião, demorou muito para mexer. Everton Ribeiro, que vinha bem no primeiro tempo, não jogou nada para mim no segundo tempo. Errou umas bolas que deu contra-ataque, quase a gente toma gol. Não estava mais sendo aquele Everton que ajudava ali na construção das jogadas. E aí, além disso, era um dos que já estava amarelo, tal qual o Vidal também. E aí o Vitor Pereira acabou sacando os dois, colocando o Gerson e Matheus Gonçalves. Vamos fazer um parênteses aqui, depois eu falo sobre o Matheus Gonçalves direito. Mas como esse menino tem mostrado personalidade, como ele tem vestido a camisa, entrado em campo e puxado, chamado o jogo, responsabilidade, parece até um jogador experiente. E tem aquela digamos assim, aquele ímpeto, né, de jovem, de jogador jovem, de uma pessoa jovem, de tentar, de ir para cima, de não ter medo de errar, mas vai fazer, que é o que o Flamengo está faltando com os jogadores mais experientes. É uma moleza danada às vezes. Então, assim, ele, para mim, mudou o jogo do Flamengo no segundo tempo. Foi quando o Flamengo começou a ter aqueles lampejos de bons momentos que empolgou o torcedor. Só que ainda assim o gol não saiu, né? Não se teve uma chance tão bem assim feita como no primeiro tempo. E o gol saiu de uma invertida do lado que esse Matheus Gustavo estava jogando. Dominou já entrando na área, já rolou para trás e o Arrascaeta apareceu e fez o gol. No último ataque, no último lance da partida, onde a torcida já não aguentava mais, já estava sem paciência, já estava cobrando time sem vergonha. Eu sempre falo, enquanto o juiz não apita, a gente tem que acreditar, tem que apoiar até o fim. Depois que apitou, são outras conversas, né? É outra conversa, melhor dizendo.
E aí o jogo foi para prorrogação, mas o Flamengo não conseguiu produzir tanto, né? Um pouquinho melhor no primeiro tempo da prorrogação. Nas penalidades, tudo pode acontecer, é de momento, é do dia, é da competência, de como está sentindo o jogador, etc. Tal. E infelizmente o Rascaeta, que é um dos jogadores com mais qualidade, perdeu a cobrança, né? E o Flamengo perdeu a regra. Não se sabe ao certo se essa tentativa do Vitor Pereira de jogar assim como se fosse com alas, uma linha de 3 zagueiros, já é ele experimentando esse esquema por uma temporada inteira, na busca por um time mais equilibrado, mais competitivo, para que permita que alguns jogadores não precisem de fato fazer um papel tático de recomposição tão intenso, que a gente está percebendo que eles não estão conseguindo. Não se sabe se ele fez isso especificamente para essa partida, porque essa é uma característica do Vitor Pereira, que a gente já vem falando aqui, que um dos motivos pelo qual o Flamengo contratou, que é essa capacidade de fazer uma leitura do adversário e montar uma equipe, uma estratégia para enfrentar aquele adversário pontual. E como o Independente Del Valle jogava com uma linha de 3 zagueiros, talvez o Flamengo ele quis ampliar um pouco mais aí a equipe, sobrecarregar ali na frente com os 3 jogadores, Arrasca, Gabi e Pedro, a linha, esses 3 zagueiros do Del Valle, e dar mais espaço nas laterais de campo, onde o jogo realmente saiu no primeiro tempo. Não se sabe. Porém, o Vene Casagrande, né, um setorista aí, um jornalista que cobre bem o Flamengo, disse que a intenção do Vitor Pereira é manter, né, com outras palavras, que inclusive para o clássico, se o Léo Pereira, que está sendo preparado para retornar, né, para jogar contra o Vasco, voltar em tempo, ele deve manter essa linha de 3 zagueiros com Léo Pereira na esquerda, Davi Luiz centralizado e o Fabrício Bruno no lado direito. E nesse caso sairia provavelmente um volante, acho eu, tá? Um volante, não se sabe agora se vai ser o Vidal, se seria o Thiago Maia. Parece que o Gerson já está meio que aceitando ali um tempo na reserva. Acho até que ele pode fazer isso com mais jogadores. Por mim, inclusive para o clássico contra o Vasco, ele poderia entrar com esse menino já de início, Matheus Gonçalves, ou o Matheus França, que também é um excelente jogador, tem desenrolado aí bastante o futebol dele. O certo é o seguinte, gente, que o Flamengo não está pronto, é uma equipe ainda em formação, é uma equipe em construção, e os jogadores estão tendo que aprender talvez aí novas funcionalidades no jogo, fazer novos papéis, principalmente quando o time está sem a bola, que talvez antes não estava acostumado a fazer, e isso leva tempo, infelizmente leva tempo, isso é muito treinamento. Às vezes não se teve tempo com essa loucura aí de jogos daqui para lá, de lá para cá. E é muito trabalho e tem que ter paciência, coisa que o torcedor do Flamengo, por óbvio, já não tem mais. Tanto que cresceu ainda mais com essa derrota na Recopa. O coro de fora Vitor Pereira, fora Marcos Braz, fora todo mundo. Ninguém mais quer troca todo mundo. Troca todo mundo. E o Vitor Pereira também já vem dizendo isso aqui, que gosta de jogar com o jogo pelo lado dos campos. Gosta de jogar com blocos verticais, ainda que esse bloco faça uma espécie de movimentação pelo meio, para um lado, do outro lado. É um jogo mais vertical pelo lado de campo, mais acelerado pelo lado de campo. Diferentemente do Flamengo, que trabalhava muito essa bola, girava para um lado para o outro, rodava, tenta aqui, voltou, bate lá. Era um Flamengo que costumava ter mais posse dessa bola, né? E o time do Vitor Pereira não deve jogar assim, pelo menos aqui a gente está entendendo falar aí justamente sobre essa definição do futuro do VP. Bom, no primeiro momento, a gente viu algumas informações que traziam que a multa, que é grande do Vitor Pereira, a multa da rescisão contratual, juntamente com a própria vontade de algumas pessoas fortes no Flamengo, como o próprio presidente, que deu uma entrevista recente ao Mauro César, aconselho vocês a darem uma olhada lá, e o próprio Marco Braz, que é um dos que vem mais a público falar alguma coisa, garantiram o Vitor Pereira no cargo. Da mesma forma, agora já se apura que o Carioca, digamos assim, essa chance final. Que se o Vitor Pereira não conseguir sucesso no Carioca, ou seja, não ser campeão, ele provavelmente a situação dele ficará insustentável e ele vai cair. E o Flamengo estaria disposto, pelo que eu ouvi de último, de mais atual, inclusive a pagar a multa rescisória dele, que não é barata. Eu não consegui apurar com precisão qual é o valor, mas eu já vi algo em torno de 3 a 4 milhões de euros. Então você pode botar aí 15 a 20 e poucos milhões de reais, tá? Então não é uma multa barata, é praticamente uma contratação de um jogador aí. O fato é, o Vitor Pereira está mantido,
Eu acho que foi muito triste esse desempenho dele inicial, mas eu acho que o trabalho tem que continuar, pelo menos de momento, pelo menos até o meio do ano, para a gente poder até ter conteúdo para avaliar direito e ver se ele vai conseguir implementar as ideias deles. O fato também que eu penso é o seguinte: apesar de estar todo mundo bravo com a derrota, houve uma evolução na equipe do Flamengo, se a gente considerar esse recorte do primeiro tempo em relação a outros jogos. Tá? Como eu já falei, para mim o melhor primeiro tempo. E houve aí um encontro ontem entre Braz, Spindel e o representante que o Flamengo havia autorizado ali para tratar, para pegar, fazer esse intermédio, né, com o Santos sobre a contratação do jogador. E parece que o Flamengo teria autorizado a fazer uma oferta de 13 milhões de euros para o ponta direita, né? E dá mais ou menos 71 milhões de reais, tá? Não é uma coisa, não é baratinho não, gente. É lógico que é um jogador jovem, tem potencial, mas não é barato. Isso por 80% do passe dele. Essa parece que vai ser a oferta final aí do Flamengo. E se for nesses termos, acredito eu que o Santos deve aceitar. Primeiro porque eles tinham pedido 20 milhões, mas já que é 80%, você dá uma tirada, então o Flamengo está tirando um pouco a parte dele, e o Santos estaria abrindo também mão de um pouco dessa parte, deve aceitar, a negociação deve sair, até porque o jogador não está bem no momento lá com a torcida, o pessoal já não está mais tendo paciência com ele, e deve assinar com o Flamengo. Tem 1,73 m, ele é atacante pela ponta direita, apesar de ser canhoto, então talvez seja aí uma boa opção para aquela famosa cortar para dentro, entrando, vai saindo do meio para a diagonal e bater em gol. É um jogador que, pela necessidade, o Santos lançou muito cedo, então ele já, apesar de ser muito jovem, ele acabou de fazer 18 anos em dezembro, já tem 107 partidos com a camisa do Santos. Mas nesse ano jogou 10 partidas, sendo 9 no Paulista e uma na Copa do Brasil, ainda não fez nenhum gol e nenhuma assistência. Tá? O passe dele está avaliado, coincidentemente ou não, em 13 milhões de euros. Bom, galera, e após essa derrota, né, para a Recopa, logo no dia seguinte, na quarta-feira, ontem, os jogadores que jogaram a partida inteira foram fazer um trabalho regenerativo, né, de recuperação, mas a equipe toda se reapresentou. Os reservas, ainda que tivessem entrando ou não, foram para o campo de fato fazer ali um treino. E visando a preparação para o clássico contra o Vasco no próximo domingo, dia 5, e depois Fla-Flu na quarta-feira, dia 8. Então aí segue essa maratona de jogos importantes. Flamengo que basicamente, se já não classificou matematicamente, basicamente já está na semifinal, então não vai ter descanso aí nesse período. Mais decisões estão a caminho e a gente vai acompanhar aí a continuidade desse trabalho. Beleza? A novidade que deve ter para esse clássico, como já falei, é um possível retorno do Léo Pereira. O Vitor Hugo é outro jogador também que está próximo de um retorno, não ainda para esse jogo, mas é um jogador que também despontou bem. Quem sabe pode ajudar o Flamengo nesse momento. E vamos acompanhar aí nos próximos dias como será o treinamento do Flamengo, para trazer informações aqui para vocês. Inclusive se de fato essa ideia do Vitor Pereira de jogar com 3 zagueiros vai ser efetivada. Beleza? Bom, mais uma vez eu venho aqui agradecer, melhor dizendo, a quem já é inscrito no canal, quem está acompanhando nossos vídeos, pedir que compartilhe com seus amigos rubro-negros, ou até com os antes, se você quiser, pedir que é para que curta e compartilhe nossos vídeos. A quem não é inscrito, a gente pede para fazer essa gentileza de se inscrever, de acionar as notificações, aí os famosos sininhos, e acompanhar as notícias que a gente traz para vocês, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, abraço, valeu!